Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Para toda a galera sintonizada em 102,9 FM e também youtube.com/rádio Band Vale FM em áudio e vídeo. Para a galera que nos acompanha, o bate-papo esportivo de todas as manhãs. Ótima quarta-feira, Carmo. Muito obrigado. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Bom dia a todos que nos acompanham. Quem nos dá carona, dirigindo agora, indo para o trabalho, se deslocando no seu carro. A gente lembra sempre aquela frase que Silvio Santos falava no seu programa da Rádio Nacional: motorista, é melhor perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Cuidado aí quando vai dirigir, tá certo? Silvio Santos. É isso. Bom demais no rádio, na televisão, até vendendo carnê do baú, rapaz. O homem era sensacional, Ana. Muito bom. Carmo, vamos começar falando das coisas da nossa região. Bom, parece que destravaram aí, né? E agora começam a aparecer os nomes para o elenco de 2026 de Taubaté e São José. O Taubaté ontem anunciou o lateral direito Mica, que teria sido sondado pelo próprio São José, acabou indo para o Taubaté, e o São José anunciou o atacante Rodrigo Carioca. São os nomes chegando para a Série A2, Antônio Carmo. Agora a gente vai ver praticamente todo dia aí, né, Nicolini, a conta gotas. Ninguém vai trazer aquele pacotão que a gente já falou aqui, de descer a Kombi. É aqui que é o Marcos Pereira, aqui que é o Joaquinzão, desce todo mundo e tal, não. O pessoal já tem jogadores já palavrados, alguns fazendo já exame médico, exame físico, para ver como é que fica e ser anunciada a contratação. O São José já tem o centroavante Clecione, que vem do Maranhão, ainda não foi anunciado. Tem o lateral Carlos Henrique, que estava no Água Santa, também não foi ainda oficialmente anunciado, mas que já se sabe, né? Um meio atacante chamado Riquelme, né? Aliás, Riquelme, nessa matéria feita há pouco aí pela nossa equipe, né? No jornal, no Primeira Hora, sobre nomes, né? Sobre os nomes. Os nomes que o IBGE divulgou, Riquelme é um nome que hoje virou nome, parece João, né? Parece Antônio no Brasil. Parece que estamos nos anos 50 e 60, Riquelme, né? Por conta do Riquelme, cracaço do Boca Juniors, né? Que virou nome. Como assim, quando surgiu Maradona, que todo mundo descobriu que era Diego Maradona, aí ferveram os nomes de Diego aqui também no território brasileiro. Muito legal isso, né? São tendências que a gente sempre encontra. E aí, Nicolas, não vem nenhum Diego e nenhum Riquelme neste momento. Não, do São José tem o Riquelme, mas Diego não vem ninguém aí aparecendo para o futebol do São José e do Taubaté. Vamos vendo aí quem serão os contratados. Esses dois jogadores estavam no 15, Nicolini, o Mica, lateral, e o Rodrigo Carioca, meia atacante. Não foram, assim, destaques, não, do 15, campeão da Copa Paulista, jogadores que compuseram o elenco. Dificilmente, Nicolini, a gente vê hoje, ninguém vai anunciar um grande jogador, sabe, aquele assim que você fala, nossa, o Taubaté contratou fulano, o São José contratou Beltrano, não. São esses jogadores aí que estão jogando Série A2, Série D, Série C de Campeonato Brasileiro, mas que não estão, assim, no nível tão espetacular que possa, né, fazer com que o torcedor estenda o tapete vermelho quando ele chegar na cidade, para entrar no estádio, aquela coisa toda. Então vai ficar por aí, vamos acompanhando aí, para ver novos jogadores de nome chegando, velhos conhecidos, para ver o que vai acontecer. Muito bom, Antônio Carmo. Tá aí as equipes da região Taubaté e São José que vão disputar o Campeonato Paulista da Série A2, que começa dia 11 de janeiro, se preparando. Já tem as comissões técnicas anunciadas e agora os jogadores começam a chegar. Boa sorte para as duas equipes. No basquete, São José não conseguiu superar o paulistano, hein, Antônio Carmo? Jogou como nunca, perdeu como sempre. O paulistano só tinha uma vitória em 4 jogos. São José tinha 3 vitórias em 5 jogos e perdeu para o paulistano em São Paulo ontem. Perdeu ali meio que apertado, até não foi acho que foi 80-71 o placar do jogo. Eu achei que o São José teria uma condição, tinha certeza que o São José tinha uma condição melhor de voltar até com o resultado, 80-71 para o paulistano. Mas não deu, né? O São José teve um primeiro período equilibrado, perdeu 18-15, depois perdeu 19-13. Quando no terceiro período ele fez um grande jogo, Nicolini, e foi para 26-17, mudando a história do jogo,
Bom, agora o São José vai ganhar, ele tomou 26 Agora a 17 vai. no quarto período. Aí ele tomou o mesmo placar. Ele ganhou 26 a 17 no terceiro período, passou à frente, tomou 26 a 17 no quarto período e pronto, ficou para trás e perdeu o jogo, que era um tipo do jogo que dava para ganhar. Mas é bom olhar num contexto geral assim, Nicolini, o São José não tem time para brigar, para ficar... Entre os 4 é certeza que não. Entre os 8, aí de repente, pode dar tudo Com certo. muita sorte. Com muita sorte. E olha, você vê que Franca ontem perdeu o segundo jogo, caiu diante de Minas. Franca e Minas que foram os finalistas do campeonato do ano passado. Franca é o atual tetracampeão, ganhou do Flamengo em 2 anos aí. No ano passado, a final foi contra o Minas. Franca ganhou por 3-2. O Minas sempre chega também, bate na trave. O ano passado teve a melhor campanha na fase regular. Mas, quando chegou na hora de decidir mesmo, parou e Franca foi campeão. E ontem o Minas ganhou bem, 86 a 70 de Franca, jogando lá em Belo Horizonte. Minas e Flamengo são os 2 únicos invictos na competição, os 2 times que ainda não perderam, e na parte de baixo o Vasco da Gama, o único que ainda não ganhou. Ontem perdeu em casa do Pato, 7-0-65, 6 jogos e 6 derrotas. E o São José vai seguindo assim, não espere nada de extraordinário, não. Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carlos. Saímos da nossa RM Vale para o mundo. Vamos falar de Champions. Começou a 4ª rodada. Ontem a gente teve uma saraivada de jogos. O Tottenham, com crise e tudo, goleou o Copenhague, viu, Antônio Carlos? 4-0 lá na Inglaterra. Aí o Juventus só empatou com o Sporting, jogando na Itália. 1-1. O Atlético de Madrid venceu bem por 3-1 o St. Gilloise. O Liverpool venceu o Real Madrid. Real Madrid, a hora que você acha que vai, ele entrega a rapadura. Perdeu pro Liverpool. 1-0 na Inglaterra, meu querido Antônio Carlos. Olha o Bayern aí. Saiu de Munique, foi lá em Paris e venceu o PSG por 2-1. Uma vitória realmente expressiva. O Napoli empatou em 0-0 com o Eintracht Frankfurt. Hoje tem o Chelsea, meu querido Antônio Carlos, que vai jogar com o seu queridinho Karabag, é um dos principais jogos. Outro jogaço é o City, que recebe a Muralha Amarela. Um jogaço na Inglaterra, City Dortmund, jogo hoje 5 da tarde, horário de Brasília. A Internazionale joga em casa, a gente tem o Barcelona jogando contra o Clube Bruges, meu querido Antônio Carlos, fora de casa, são os destaques de hoje. Vamos ficar de olho também no Newcastle, que vai pegar o glorioso Atlético de Bilbao. E no meio desses times todos aí, tem brasileiros convocados por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A grande vitória de ontem, Nicolini, inquestionavelmente para mim, foi a vitória do Bayern, ganhando do PSG lá no Parque dos Príncipes, em Paris, 2-1, dando o troco da derrota que ele houvera sofrido no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos no meio do ano. Né? O PSG, atual campeão da Champions. Esse ano parece agora aí, Nicolini, que não está com toda aquela a qualidade que mostrou o ano passado. Vamos ver, tem muita coisa ainda para poder acontecer. Você falou do Tottenham, teve um gol espetacular, o zagueiro pegou a bola na defesa e falou, deixa comigo, saiu driblando todo mundo, fez o gol. É isso? Ganhou do Copenhague. Copenhague é uma boa marca de chocolate também, né, Nicolini? Não vai resolver as coisas dentro do futebol. Nada mais. Nada mais. Juventus tropeçando em casa com o Liverpool, né? Sei que poderia conseguir alguma coisa melhor. Não, e o Juventus empatou com o Sporting. O Sporting, o Liverpool ganhou do Real Madrid, aí foi também outro grande jogo da rodada, fez 1-0. O Real Madrid muito criticado, os atacantes, o Vini Júnior, o Mbappé, muito criticados lá pelo pessoal, a crônica esportiva europeia, dizendo que faltou para eles mais qualidade, faltou mais ação para chegar e jogar na área do Liverpool, mas não é assim também. O Liverpool é um grande time, um resultado normal de 2 gigantes do futebol europeu e mundial. O empate da Juventus com o Sporting não foi bom, 1-1, a velha senhora jogando em casa, e o meu time lá da Noruega, o Bodø Glimt, acabou tropeçando para o Monaco
por 1-0. Tem muita coisa para acontecer. Hoje você falou dos jogos, claro, sempre importantes. É a 4ª rodada, né, Nicolino, da competição. A gente tem o Benfica, que não ganha de ninguém, vai jogar contra o Leverkusen, precisando de pontos. O Barcelona, que vai à Bélgica pegar o Clube Bruges. Esse City Dortmund, sem dúvida alguma, tem cara de grande jogo. Mas se você quiser ver um joguinho aí descontraído, às 14h45, você assiste o Pafos contra o Vila Real, tá certo? Não precisa ficar de olho no jogo, não. Você pode sair, voltar, dar uma olhadinha, depois você apenas acompanha. Vamos ver o que temos no fechamento dessa 4ª rodada da Champions. Pode passar café no meio do primeiro tempo, meu querido Antônio Carlos, não tem problema nenhum, tá bom? Olha, dito isso, aí você falou de jogador de convocado para a seleção, né? Teve um monte jogando e hoje tem mais um monte, Antônio Carlos. Vergonha alheia, né, do Oswaldo Oliveira e do Leão, você não ficou? Eu não precisava, né? Para quem não sabe, houve ontem uma reunião, uma eu fiquei homenagem, com vergonha, né? Uma homenagem da CBF, faz lá a reunião dos técnicos e tal, sempre, já acho que a 4ª edição. O Oswaldo tem um cargo lá. Tem cargo lá? Não, o técnico é o Wagner, o presidente da associação é o Wagner Mancini, né? O Oswaldo é presidente de qualquer coisa lá também, de qualquer associação de não sei o quê, técnico aposentado da paróquia, Exato, o Oswaldo Oliveira. Isso. Que está com uma cara totalmente diferente, né? E aí... funilaria e pintura. Boa. Lá Largo da Matriz 52 não tem filial, foi lá que ele fez. O Carlo Ancelotti seria homenageado, recebendo lá uma deferência especial, e o Leão falou, né, que nunca gostou de técnico estrangeiro, mas agora estou até mudando de opinião, estou aqui, acho até que a incompetência nossa mesmo, eles estão invadindo aqui porque nós estamos mal, né, e aí eles estão vindo, mas falou assim meio, né, realmente desprezando o Carlo Ancelotti, e o Oswaldo Oliveira falou que não tinha que ter técnico estrangeiro não, mas se tivesse, o Leão falou que se tivesse que ter, então seria mesmo, não, o Oswaldo Oliveira seria esse senhor que aqui está, o Carlo Ancelotti, não precisava disso, sem dúvida não precisava. Você vai numa festa, você não vai para ficar fazendo discurso contra o homenageado, alguma coisa assim, deixa para outro momento, sem dúvida, não precisava ter passado por esse vexame, por esse momento constrangedor ontem, na frente de todo mundo, né, Nicolino? É o nível, né? É o nível do nosso técnico, né? Os nossos técnicos estão ali, né? Aquela coisa. Enfim, e é por isso que aí foi buscar um técnico, né? Por isso foi buscar um técnico europeu, um técnico estrangeiro. No Brasil jamais imaginava-se isso, inclusive até alguns anos atrás, que um estrangeiro dirigisse a seleção. Não, que pelo amor de Deus, com tantos... Não, hoje a gente não pensa em brasileiros. Hoje você para aí, quem que vai ser, né? Depois de tantos que já passaram, não tem, aí ficou esse caso todo, foram buscar o Carlo Ancelotti, tomara que consiga fazer um bom trabalho para a Copa do Mundo do ano que vem, como disse o Oswaldo Oliveira, que depois ele vai embora, leva o título de campeão e coloca um outro brasileiro no lugar. Será? Não sei. Sei não. Esses técnicos que nós temos aqui, sei não. O nível do futebol brasileiro hoje, no meu modo de entender, e do próprio Carlo Ancelotti falou isso numa entrevista há algum tempo, ele falou que os principais jogadores do Brasil saem cedo daqui e vão para a Europa. Então ele quis dizer, os que estão aqui não são os principais, o mundo inteiro sabe disso. Então a gente está no nível abaixo aí de qualidade, com o time, voltando a falar, ainda o Brasil aí enxertado de tantos jogadores ruins da América do Sul, que atrapalham a chegada dos jovens das categorias de base, e o futebol brasileiro realmente fica bem por baixo. E os técnicos estão, neste momento, praticamente no mesmo nível, né? Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, 7 jogos hoje, Antônio Carlos. Aguenta coração, diria Fiore Giliotti. Red Bull e Corinthians, 7h, no próprio da Municipalidade Bragantina. No mesmo horário, no estádio Manuel Barradas, em Salvador, o Vitória pega o Internacional de Porto Alegre. Na Ilha do Retiro, tem Sport e Juventude, nho ruim com nho pior. No Engenhão, 7h30, Botafogo e Vasco é clássico no Rio de Janeiro de tanta tradição.
O Atlético Mineiro pega o Bahia às 8 da noite na Arena. Na Arena do Grêmio, o Tricolor recebe o Cruzeiro em ritmo de trem azul com saudades de Loborges. 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo. No Morumbis, não! Exclamação. Não. Estádio Urbano Caldeira em Vila Belmiro Santos. O São Paulo manda lá, Antônio Carmo. O São Paulo que alugou aí o seu estádio para shows e agora vai penar tendo que sair para jogar. Fará 2 jogos, né? Na Vila Belmiro, depois tem mais 2 que não serão na Vila Belmiro, não definiu os lugares ainda nessa reta final do Campeonato de São Paulo, que entrou definitivamente na briga, depois das vitórias diretas, né, valendo 6 pontos contra Bahia e Vasco. São Paulo entrou na briga para chegar no G7, ele está a 5 pontos do Fluminense, e hoje pega o Flamengo, né? O Flamengo tem alguns desfalques, vamos ver, o São Paulo está animado neste momento. Tem bola hoje para encarar o Flamengo, vamos ver como é que vai ser o jogo na Vila Belmiro, que obviamente vai estar lotado, o torcedor são paulino vai prestigiar o São Paulo na Vila Belmiro. Até os palmeirenses. Até os palmeirenses, vamos lá, pode ganhar, o São Paulo pode ganhar, que nós não vamos ficar de cara torcida, vamos falar, tá bom, ajudou. Não, vai fazer a parte dele, logicamente, e se ganhar do Flamengo, né, dá uma forcinha lá pro Verdão, que depois amanhã tem que confirmar a situação de líder do campeonato contra o Santos Futebol Clube. Então o jogo hoje é complicado para o Flamengo, nessa reta final em que Flamengo e Palmeiras vão olhando os adversários, são adversários em comum, né? Eles têm que enfrentar ainda o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Santos, são adversários em comum de Palmeiras e Flamengo. Qualquer tropeço de um aqui, o outro ganhando, por exemplo, se o Flamengo perde hoje, o Palmeiras ganha amanhã, ele abre 4 pontos, o que vai significar 2 rodadas. E aí, faltando 7, fica com uma situação bem mais próxima para ser campeão. Então, esse é um jogo decisivo aí para o Flamengo, nessa reta final, e para o São Paulo também, querendo Libertadores. Se perder hoje, né, dependendo do Vasco, do Bahia ganhar o jogo dele, o Botafogo, o Fluminense e tal, São Paulo já volta lá para estaca 0. Então é um jogo de suma importância. Botafogo e Vasco, sempre que eu vejo esse jogo, Nicolini, hoje é no Engenhão, mas no Maracanã, eu lembro daquele gol do Roberto Dinamite, né, bola cruzada direita, que ele matou no peito, deu o chapéu no Osmar Guarnelli dentro da área e pegou de voleio, assim, um gol espetacular. No Wendel, goleiro do Botafogo, um gol que entrou para a história, com o Roberto Dinamite, esse artilheiro espetacular que o Vasco da Gama teve. O Vasco estava vindo muito bem, de repente, para tirar um 10, caiu diante do São Paulo, o Botafogo vem, não, sabe, naquela marcha lenta, não vai para lugar nenhum, empata, não sei não. E hoje, se quiser se manter ali, precisa também dessa vitória. O Corinthians vem de boa recuperação, 3 vitórias seguidas e pega um Red Bull em queda livre no campeonato, Nicolini. Uma vitória do Corinthians hoje leva o time a 45 e também começar a pensar em Libertadores, o que até 3 rodadas atrás era algo inimaginável, mas 3 vitórias seguidas, 9 pontos, devolveram ao Corinthians esta possibilidade. E o Red Bull que perdeu seus últimos 4 jogos, se perder hoje, ele que tem 36, pode ser ultrapassado pelo Inter, pode ficar penduradíssimo ali numa situação bastante enroscada, sem dúvida alguma. Vitória e Inter, outro jogo, Nicolini. Vitória ganhou do Santos, falou, agora ninguém segura, aí perdeu do Corinthians, perdeu do Cruzeiro, perdeu não sei quem, parou ali. Enchemos uma praga, como diria Bento Carneiro. Quando o Vitória estava saindo da Vila Belmiro, vocês já colaram o voodoo no ônibus do Vitória lá, não tem de ninguém, né? E o Inter é outro também, que é exemplo do Red Bull, tá aí, olhando mais para baixo da tabela com essa dupla de pai e filho lá, Bob Pai e Bob Filho comandando o time, o Ramon Dias, o Emiliano Dias, não está dando resultado não. Agora, Esporte e Juventude é um jogo que, se não fosse realizado, né, o pessoal fosse de longe, fizesse um virtual, né, Nicolini? Fizesse um para o ímpar, beleza, evitava gastos lá na Ilha do Retiro, viagem do Juventude. Agora é claro que se o Juventude vencer hoje, Juventude vencer hoje, ele ainda respira no campeonato. O Sport não tem mais jeito. É isso, Antônio Carmo. Tá aí o Campeonato Brasileiro que segue. Você falou do Dinamite. Roberto, quando surgiu no começo dos anos 70 no Vasco, e explodiu para o futebol brasileiro com o título nacional de 74, Roberto jogaria hoje em qualquer time do mundo. Não é do Brasil, do mundo.
E aqui no Brasil nunca foi total unanimidade, hein, Antônio Carmo? O Roberto nunca foi titular absoluto da seleção, um craque indiscutível, sensacional, de uma carreira longeva. O Roberto jogou bem 15 anos, foi artilheiro 15 anos, assim, uma carreira maravilhosa, e não era unanimidade aqui no Brasil, nunca era aquele canal, o Roberto e mais 10, nunca foi assim. Hoje jogaria em qualquer lugar do mundo, viu, Antônio Carmo? Surgiu no Vasco lá em 71, entrando pelo futebol carioca, e fez um golaço, acho que foi o Jorge Cury, o locutor, eu falei, esse menino parece, o chute dele parece uma dinamite, da narração do gol, e ficou Roberto Dinamite, Carlos Roberto de Oliveira, o nome dele, e aí o Dinamite foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 74, aí depois foi para a Copa do Mundo de 78, mas era reserva do Reinaldo. Como o Reinaldo não fazia gol, entrou o Roberto, fez o gol contra a Áustria, o Brasil se classificou, ele passou a ser o titular. Em 82 não ia, tinha o Careca, tinha o Serginho, aí o Careca se machucou, o Roberto Dinamite foi convocado de novo pelo Tele e foi para a Copa de 82. Já em 86 não foi mais. E o grande momento dele, assim, lembrado, né, Nicolini? Em 80 ele tinha sido vendido pelo Vasco ao Barcelona, muitos jogadores não dão certo aí fora, ele não deu, voltou para o Vasco e na volta dele, Corinthians e Vasco no Maracanã, Campeonato Brasileiro daquele ano, 5-2 para o Vasco, 5 gols do Roberto Dinamite, foi um negócio espetacular. Teve uma rápida passagem pela Portuguesa de Desportes em 84, onde fez gols, né? E foi realmente... Hoje seria o camisa 9 da seleção brasileira. Aquele Ivanilson Pombo, Nicolina, a gente costumava dizer antigamente, não serve para amarrar chuteira. O Richarlison. Do Richarlison, não serve para amarrar a chuteira do Roberto Dinamite, sabe? Nem para lustrar, nem para passar. Não. Nada, não tinha jeito. Não podia. Nada. Roberto nada. Dinamite era... Nem para levar água. O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro até hoje, né? 190 gols, acho que é isso. Até hoje, ninguém alcançou a marca do Roberto Dinamite. É isso. Vale falar um pouco dessa história bonita e lembrar de personagens que jamais podem ser esquecidos. O futebol não começou nos anos 2000 e o futebol tem craques inestimáveis que tem que ter o seu valor e o bate-papo faz questão de falar disso. Tá bom, vamos lá que eu tô concentrando para a Fórmula 1, viu, Antônio Carmo? Opa, Fórmula 1, ontem a gente falou da Fórmula 1, eu lembrei aqui a corrida amistosa de 1972, depois falou comigo o Dr. Luiz Augusto de Carvalho, grande vascaíno, o baiano, que é um fanático pela Fórmula 1, e lembrou que ele esteve lá acompanhando as corridas de 72, 73, acompanhava lá. A história mais legal é que teve gente de São José que foi mecânico da Fórmula 1. Sim. Conta essa história aí que você me contou ontem no corredor. Me foge o nome dele, irmão do Edivar Simões, um apaixonado por carros, e que trabalhou na equipe Copersucar Fittipaldi, do Emerson Fittipaldi, do Wilson Fittipaldi, criado ali em 75, 76, o Emerson deixou de ser um piloto lá da Lotus, da Brabham, e foi comandar a equipe brasileira, Copersucar, que não tinha dinheiro para tudo isso, e piloto, um dos mecânicos, era de São José dos Campos, viajou o mundo inteiro aí com a Fórmula 1, e de vez em quando dava uma carona para o nosso amigo baiano, para ele poder acompanhar os treinos e tudo mais, o trabalho na Fórmula 1, né, no autódromo, nos boxes, todo mundo ia embora, e o pessoal ficava lá até às 11 da noite, meia-noite, trabalhando para desmontar os carros, arrumar. Grandes momentos que a gente teve aí na história da Fórmula 1. Falando em Fórmula 1 também... Que resenha, hein, Antônio Carmo? Nós temos aí em Guará o Beto Issa, que é o fotógrafo oficial da Fórmula 1 em São José dos Campos, já esteve conosco, lançou um livro maravilhoso, foi agraciado com um exemplar, sensacional também. Fórmula 1, Nicolini, tem um público extraordinário no Brasil. E domingo, agora no fim de semana, vai ser melhor com a presença de um brasileiro correndo por ali. Tomara que o Bortoleto faça uma boa prova. Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, a Band mostra, começam sexta-feira os treinos, sábado tem corrida sprint, tudo na tela da Band, a gente vai falando por aqui. Excelente quarta-feira, Antônio Carmo, amanhã a gente volta. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8h.